Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Inefável, da Pigmalateia, que eu li no Kindle Unlimited. Então, assim, a Daisy, ela tem um trauma no passado dela, um acidente que deixou ela quase surda, e onde alguém morreu no gelo. Mas ainda não sabemos o que aconteceu nesse momento, no comecinho do livro. Já o Nick sempre observou ela, ajudou ela quando ele pôde, meio que como um anjo da guarda, apesar de ela não saber disso. E a história tem início devido aos problemas financeiros dela, onde ela se inscreve em um site de acompanhantes e ele contrata ela para ser a namorada dele no aniversário da irmã mais nova. Porque um cara aparece falando que vai contratar ela, enfim, então ele contrata ela pro que teoricamente seria um dia só, mas depois ele precisa dela por mais dias e tal. E ele contrata ela por isso. Só que em meio a esse fake dating, obviamente, eles começam a ficar juntos de verdade, eles desenvolvem um relacionamento, inclusive ela vai morar com ele na fraternidade da faculdade, quando ele descobre que ela vive assim num porão deplorável, sem água quente, com infiltração, com goteira, enfim, um negócio horroroso. E sabemos que esse menino sempre foi obcecado por ela e sempre fez de tudo por ela. Só que quando tudo está bem, ela é atacada quando ela está patinando, as coisas ficam, tipo, cada vez mais tensas, né? Já que as câmeras do ringue de patinação mostram alguém empurrando ela e também uma pessoa quebrando os aparelhos auditivos dela. E isso foi no mesmo dia em que uma menina que era amiga dela antigamente, já não é mais, abordou ela. Essa menina tá namorando o cara que ameaçou contratar ela, que fez o Nick chamar ela no site. Então, assim, tudo parece que tá meio interligado. E aí a Daisy finalmente se abre sobre o passado dela, o que aconteceu, que na verdade foi assim, com 10 anos de idade ela foi atacada pelo namorado da tia, ela é órfã, os pais dela eram militares e morreram em serviço quando ela tinha 8 ou 9 anos e ela foi morar com a tia. E esse namorado da tia dela é um policial que estava inclusive bem bêbado, que ataca ela com um taco de hóquei, porque ela toca violino, ela estava ensaiando uma música e ele estava assistindo o jogo. E daí ele surta dizendo que ela atrapalhou, que ela é uma menina ruim, começa a perseguir ela na floresta, eles vão parar num lago, né, no parque. E nesse lago ele bate nela com o taco de hóquei nos 2 ouvidos, é por isso que ela é quase que completamente surda, devido a esse dia, né? E ele só não matou ela porque ela conseguiu pegar a arma dele e atirar. Só que daí quando ela conta isso pro Nick, ela descobre o que aconteceu de verdade. O tiro que ela deu não matou ele. O Nick estava no parque vendo tudo com o Christopher, que é esse menino que ameaça o Nick, inclusive ameaçou ela, que é filho desse policial, que também sofria, inclusive, né, abusos na mão dele, e na época ele era melhor amigo do Nick. Só que quando eles viram o que estava acontecendo, o Christopher fugiu e o Nick ficou para ajudar ela, porque ele já tinha visto ela tocando na escola, enfim, ele já estava interessado nela, e eles tinham 10 e 11 anos na época. Então, quando ele percebeu que o policial não ia parar e que ele também ia acabar morrendo ali tentando proteger ela, ele pegou a arma e atirou no gelo. Como eles estavam no lago, o gelo quebrou e o policial caiu e morreu. Então, assim, só que ele ficou com tanto medo que ele fugiu. E é por isso que ele sempre foi presente na vida dela. Nisso, a gente descobre que foi ele quem pagou o advogado, porque apesar de ela não se lembrava, então ela achava que ela tinha matado ele, enfim. Ela tem um cachorro treinado e foi ele que conseguiu esse cachorro, foi ele que conseguiu a bolsa de estudos na faculdade em que ela estuda, porque a família dele é uma grande colaboradora da faculdade. E inclusive o Christopher voltou quando eles tinham 18 anos e ele começou a chantagear o Nick. Então, desde então, ele vinha pagando o Christopher para deixar ela em paz. E foi por isso que ele começou o relacionamento falso com ela, né, para começar, quando o Christopher ameaçou ela diretamente.
Só que daí ela termina tudo com ele por causa dessa mentira. Só que depois de muita reflexão, ela conversa com a tia dela, ela vê que não pode se apegar ao passado e, tipo, ela tenta resolver tudo. E fala, inclusive, com o irmão do Nick para saber de tudo que essas coisas que eu falei, que ela não sabia. E, inclusive, descobre que foi mesmo o Christopher que empurrou ela no dia em que ela caiu no gelo, né? E ela até mesmo conversa com ele, com o Christopher, sobre esses traumas, sobre tudo que a vida, a morte desse pai abusivo acarretou na vida dele, acarretou na vida dela, na vida do Nick. E acaba perdoando e voltando com ele, né? Tem um final, assim, de livro de suspirar. Eu amei, foi um romance super fofinho, é o primeiro de uma trilogia, mas eu acabei não procurando se tem outros ou não, eu li como livro único. E assim, é uma leitura gostosa, ele é um romance, ele é um slow burn também. E assim, tem cenas pontuais de Hot que, a meu ver, foi na medida certa ali. O histórico dos personagens é muito bem construído. Então, assim, eu li esse livro numa sentada de domingo, sabe? E tá disponível no Kindle Unlimited. Então, espero que vocês gostem.